com Cristina Grêmio. A Cris ao vivo conosco hoje, nesta segunda-feira. Cris, é bom ter você por aqui, depois de um final de semana movimentadíssimo. Cris, eu vou lhe falar um negócio. Conversávamos ainda em mensagem, Cris e eu, né? Sobre esse momento e as decisões, o que nós defendemos. Eu disse, viu, Cris, na quinta-feira, numa conversa com o presidente Bolsonaro, que estava ficando muito difícil, né, em especial para nós, né, com todos os nossos valores e princípios, pegar na prateleira, usei esse termo, viu, Cris? Pegar na prateleira um produto como o Davi Alcolumbre. É muito difícil para a gente. E, presidente, eu entendo, ele disse para mim, eu entendo que tem que defender sim, só que no meu caso, ele disse, eu preciso olhar com a composição política disso, o que eu vou tirar proveito disso e o que pode ser bom para o Brasil. Aí, de novo, eu disse, viu, Cris? Falei, presidente, só que lembrando, né, eu sou um cidadão comum brasileiro e dizer sou Alcolumbre e é difícil demais. Veja o que até aqui, Cris, o que foi acordado do ponto de vista tanto da Câmara quanto do Senado, vice-presidência, comissões, até aqui aconteceu. Agora é torcer para que, de fato, os acordos sejam cumpridos e a gente tenha, em especial, a pauta da anistia sendo, né, colocada na mesa, votada e aprovada. Só que, enquanto isso, quem defendeu princípios e valores sofreu ao longo do final de semana também, né, Cris? Bom dia. Tudo bem, Pitoli? Bom dia. E esse é o ponto mais triste, né? Os cegos da direita agora nos atacando porque nós não somos cegos e não esquecemos quem é Davi Alcolumbre. E me desculpe, eu respeito as opiniões diversas e não tem problema nenhum você debater ideias divergentes, mas você começar a ser xingado com os adjetivinhos pejorativos de intergaláctico para baixo é uma condescendência com o ato de agir da extrema esquerda, que nós não devemos ter. Né? Então, eu pessoalmente não aceito discutir com esse tipo de gente, prefiro que nem esteja no debate conosco. Vão lá defender cegamente Alcolumbre e eu vou continuar aqui crítica a Alcolumbre, porque nós sabemos quem é Alcolumbre. Nós não esquecemos o que Alcolumbre fez contra o governo Bolsonaro e contra o Brasil de bem por 4 anos para impedir o avanço do país. Então, não tem por que a gente acreditar agora por causa de acordos que não foram abertos para nós. Ah, mas uma presidência de uma comissão e tal, é pagar para ver. Eu prefiro seguir no que a gente já tem de informação. A informação, Alcolumbre é um traidor do Brasil, é um cara que pratica nepotismo cruzado lá no seu estado, que o pessoal esqueceu também, né? Que ele fez acordão lá com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, isso saiu em toda a imprensa um ano e pouco atrás, esqueceram. Esqueceram também que o irmão dele foi investigado por pista de pouso clandestina na propriedade dele para aviões que carregavam drogas. Então tem tanta coisa envolvida nesse universo que agora a direita aí, que se diz muito representante de todos de direita, não me representa, infelizmente, tá fingindo não ver, a gente vê. E aí, quando a gente vai lá e posta um comentário, dia triste para o país, mais 2 anos de atraso nas mãos de Alcolumbre, com o Senado nas mãos de Alcolumbre, ai, a gente está torcendo contra o Brasil. Não, não. Nós estamos só abrindo o olho e ficando muito atentos a quem continua comandando o Senado, que é a mesma turminha do Rodrigo Pacheco, não tenho dúvida nenhuma. Continua. Ah, mas a gente tem que se agarrar na esperança de um dia ele ficar doente, ou um dia ele viajar e o vice assumir e colocar tudo que nós queremos para votar. Aham, vai dar certo. Eu não tenho culpa se eu não tenho, não fico tapando o sol com a peneira. Eu estou enxergando o sol. E eu sei exatamente o que está do outro lado. Davi Alcolumbre tentou impedir que André Mendonça, indicado por Bolsonaro, fosse sabatinado no Senado. Davi Alcolumbre fez isso. Então, eu não esqueço, se a gente tem a missão aqui de trazer, de relembrar, né, fatos da nossa história recente e até da mais antiga um pouco, que a gente já cobria na função de jornalistas, a gente vai continuar fazendo isso. E ataquem da forma como quiser, porque agora eles tentam diminuir a gente como se nós fôssemos um lixo, como os inimigos lá da esquerda, que são inimigos do Brasil. E isso eu não admito. Vi o fim de semana gente como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, eu mesma e tantos outros que lutam bravamente pela verdade, pela anistia, pelo restabelecimento do Estado de Direito, pelo fim da tirania da toga, que estamos há anos aqui colocando nossa cara à tapa, ser atacados por essa direita caçabista aí que se acha dona da verdade e limpinha agora. Né? Eu não posso tapar o sol com a peneira não, viu, Pitoli? Não, eu entendo perfeitamente, Cris. Aliás,
ao longo da última semana, nós ouvimos na programação da Auriverde, Alcolumbre não conversa conosco, óbvio, né? Mas eu ouvi Girão, ouvi Van Hatten, ouvi Marcos Pontes, ouvi Marcos Duval, quem eu pude ouvir para mostrar o que de fato estes defendem e como defendem, eu fiz a minha parte. Tanto é que no sábado, Cris, logo após a fala do Alcolumbre, Marcos Pontes, Girão e do Marcos Duval e da Tronic, eu coloquei uma enquete na rádio perguntando para a audiência da Auriverde Brasil o que a audiência queria para a presidência do Senado e 91% de mais de 11 mil votos apontaram que queriam Girão. Então, veja, 91%, Cris, da audiência da Auriverde, né, majoritariamente de direita, conservadora, apontou Girão como nome. Então, a percepção da população, em sua maioria, também é essa, viu, Cris? E na véspera teve aquela outra enquete em relação à presidência da Câmara, com Exato. muito mais votantes. Na hora que eu entrei ao vivo aqui também na sexta-feira, estava acho que com 23 ou 24 mil votantes, também majoritariamente, mas de uma maneira muito acachapante, para Marcel Van Hatten. Mas eu queria trazer também um outro ponto, assim, que é mostrar esse prejuízo para o país, porque nós lutamos pelo país, não por um partido, não por um conchavo, não por um acordinho que eu, pessoalmente, não tenho acesso e, portanto, não tenho como defender cegamente. O pessoal não está olhando para o que ocorreu do lado oposto. Do lado oposto, na Câmara, por exemplo, tinha uma candidatura do PSOL. Tinha uma candidatura de extrema esquerda, e é uma extrema esquerda dissidente do PT, porque achava o PT muito limpinho naquela época do Lulinha, Paz e Amor. Foi assim que surgiu o PSOL. E eu não vi um único petista, deve ter acontecido, mas eu não vi assim abertamente xingando os psolistas porque eles estavam apoiando uma candidatura contrária. E detalhe, nem eu, nem Ana Paula Henkel, nem Rodrigo Constantino estávamos apoiando ninguém abertamente. A gente estava simplesmente alertando quem é Davi Alcolumbre e explicando por que nós não vamos aplaudir nem ficar felizes com a presidência de Davi Alcolumbre no Senado por mais 2 anos. Mas parece que tem muita maturidade ainda para ser conquistada do lado de cada da luta pelo Brasil, viu? Agora, Cris, talvez o maior dos absurdos que eu vi ao longo desse final de semana foi tentar te colocar do lado do Deltan Dallagnol, né? Isso, para mim, passou de qualquer limite, né, Cris? Não, é um absurdo. Eu aqui no Paraná luto sozinha, lutei na campanha municipal contra tudo e contra todos. Eu lutei contra a máquina do governo do estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura, da Câmara Municipal de Curitiba, todas as fundações, autarquias e empresas públicas em nível municipal e estadual. E lutei contra essa falsa direita, que aqui em Curitiba é absolutamente falsa, tanto do PL quanto do Novo, porque pularam no colo do PSD, estão lá com carguinho na prefeitura, achando que estão fazendo pela direita, e não. Estão abraçados com quem fez o pior por Curitiba nos últimos 8 anos. E eu acompanhei, é a minha cidade pior, né? Representantes da direita, que nem curitibana nem paranaense abocanhando aqui a minha cidade e querendo discutir comigo quem está lutando pela cidade. Aí vem me colocar do lado dessa gente? Não. Para citar o nome que você citou aí, Deltan Dallagnol gravou vídeo contra mim para entrar no horário eleitoral do PSD, na campanha municipal, falando que eu não tinha capacidade de gestão, sem nunca ter me visto gerenciar nada. Eu sou gerente da minha empresa, por exemplo, e a minha empresa é um sucesso. A minha empresa sou eu sou uma pessoa jurídica e acho que é incontestável a carreira de 35 anos que eu construí no jornalismo. Tentaram destruir minha carreira jornalística com Deltan e representantes aí dessa direita caçabista assinando embaixo, sem eu ter uma única mancha na minha carreira jornalística. Um único processo na minha carreira jornalística. Eu tive um processo na época da Jovem Pan, que foi do então advogado do ex-presidiário, do então presidiário Lula, processando a Jovem Pan, quando eu já não estava mais no ar na Jovem Pan, porque estava censurada. E esse processo depois foi arquivado por acordo lá entre a Jovem Pan, e ele é o único processo que envolveu meu nome, e tentaram destruir uma carreira inteira de 35 anos aqui na campanha eleitoral por objetivos escusos, que agora a gente sabe qual é. Então, não estou junto com o Deltan, e eu nem entendo por que colocaram o Deltan nessa história. Acho que queriam atingir o Marcel, aí puxaram o Deltan e fizeram uma lambança geral. Ô, Cris, agora, ao mesmo tempo, teve uma fala que eu veiculei no início do jornal, do Nicolas Ferreira, dizendo que ele votou por orientação do presidente Bolsonaro, deixa claro, enfatizando que votou no Hugo Mota em função da orientação do Bolsonaro e que votaria no Van Hatten.
Qual é esse momento da direita, Cris? Existe de fato uma divisão? Dá para juntar isso tudo? Porque tudo que a imprensa safadinha aí fora também quer que nós estejamos, né, em lados diferentes, não opostos, mas diferentes agora, nesse racha que se dá em função dessa eleição. Qual a tua opinião com relação a esse momento da direita, Cris? Olha, eu sou muito grata ao deputado Nicolas pela verdade que ele traz em todas as suas falas, né? Inclusive aqui na eleição municipal teve um episódio que ele foi enganado pelo então candidato a vice, que agora é vice-prefeito Paulo Martins, e gravou um vídeo em apoio ao candidato do PSD sem conhecer. No dia que saiu o resultado do segundo turno, ele me ligou, não só para ele, Nicolas Ferreira, né? Ele me ligou não só para dar os parabéns, como para pedir desculpas, porque tinha sido enganado e não sabia que havia um candidato de direita, de fato, que era eu, concorrendo contra o candidato do sistema. E depois ele ficou sabendo, né, a máquina de calúnias, a indústria de difamação que o candidato do sistema tinha montado contra mim e do qual faziam parte Deltan, Paulo Martins, essa turma toda que se diz agora de direita e ataca, né, não tô dizendo que eles me atacaram, mas ataca quem se opõe às decisões do partido. O partido deles é deles, eu não estou nesse partido, não estou em discussão partidária, eu não participei de acordo nenhum, Nicolas faz parte de um partido e, bom, revelou aí nessa declaração de que sequer sabia do que foi acordado e que estava muito desconfortável ali, a gente via no posicionamento dele diante da decisão, mas é uma decisão partidária. Você estando dentro de um partido, eu, enquanto estava num partido, tive que engolir muita coisa, inclusive o partido no qual eu estava no segundo turno, conseguiu feito de levar esse partido, que era um nanico, para o segundo turno, um partido que diz representar a mulher, uma mulher concorrendo ao segundo turno, e o partido não me apoiou no segundo turno, declarou-se neutro na campanha, sabe-se lá por quê, a gente sabe, mas não pode dizer, né? Mas eu, enquanto estava ali numa estrutura partidária, engoli em seco e segui minha vida, honestamente, colocando tudo que podia ser colocado. É o que Nicolas está fazendo. Mas você vê como nem os integrantes do partido que tem cargo público estão sabendo que acordo foi esse. Nem eles estão muito confortáveis com esse acordo. Ô, Cris, ó, Lília Henrique no chat. Pitoli está indo para o caminho dos intergalácticos, ignorando o apoio que Bolsonaro sempre deu ao Auriverde. Eu desejo sorte a quem usa esse adjetivozinho para atacar quem está pelo Brasil e endossar o discurso da extrema-esquerda, porque é isso que eles fazem. Eles atacam todo mundo que não alinha, não baixa a cabeça, não vai igualzinho com eles. Para a Lilian e para todos os outros que estão usando esses adjetivozinhos, eu vou dizer o seguinte, eu converso com o presidente Bolsonaro, assim como você também conversa, né, Pitoli? Ele sabe que tem algumas divergências em relação a mim. Eu não me posicionei, por exemplo, eu me posicionei contra Bolsonaro enquanto presidente quando ele baixou a cabeça para Alexandre de Moraes e aceitou o não nomear Alexandre Ramagem para a superintendência da PF, quando era uma prerrogativa dele, presidente. Eu disse, isso é perigoso, está baixando cabeça, ordem, não é uma ordem judicial, isso é uma decisão monocrática que não diz respeito a esse ministro e tem que ser questionada no Congresso. Quem define isso é o presidente da República. Se o ministro está tendo atitude, o ministro do STF está tendo uma atitude inconstitucional de desrespeitar a Constituição, que diz que é prerrogativa do presidente indicar o superintendente da PF, é o Congresso que tem que caçar esse ministro, e não o presidente que tem que baixar a cabeça. Essa foi uma divergência para citar inúmeras outras. Não sou obrigada a concordar com tudo que Bolsonaro ou qualquer outro líder propõe, sendo que eu não aceito Alcolumbre. Não sou obrigada a comemorar Alcolumbre. Se Alcolumbre virar para o nosso lado, ótimo, vamos celebrar. Por enquanto, eu não celebro. Sim, por enquanto a dúvida. E outra, Cris, eu até falei isso aqui para o presidente Bolsonaro agora, durante a nossa conversa, me preocupa as pautas colocadas e os acordos que foram feitos, né, que nem o próprio Nicolas sabe de fato quais são os acordos na sua totalidade. O atrasar do cumprimento, seja lá do que for, serve inclusive para fritar o próprio presidente. É esse medo que eu tenho, por exemplo. Olha, acordamos a pauta da anistia. Se não sair a pauta da anistia, a gente vai fritar o presidente Bolsonaro por isso? Então, quer dizer, estamos na mão dessa turma de novo, né? Pitoli, a gente viu o discurso de Hugo Mota antes da eleição e o discurso de Marcel Van Hatten, por exemplo, antes da eleição. Marcel Van Hatten, inclusive, desafiou Hugo Mota e disse, eu quero saber agora, aqui, antes da eleição, diante dos nossos pares que vão votar em nós, qual é o seu posicionamento em relação à votação do PL da anistia? Qual é o seu posicionamento em relação ao impeachment de Lula? E ele não trouxe. Inclusive, Marcel pediu mais um minutinho
para Arthur Lira ali, depois da fala de Hugo Mota, que foi super extensa, muito além do tempo previsto, e disse, ó, ele teve 10 minutos a mais, eu peço direito aqui só um minutinho, para relembrar uma coisa. E o Arthur Lira disse, 1 minuto eu te dou. Quer dizer, Hugo Mota teve 10 minutos a mais, e Marcel teve mais 1 minutinho. E nesse 1 minutinho ele disse, eu só queria relembrar que nos minutos que eu tive e usei, menores, né, do que o seu tempo, eu te desafiei a se posicionar em relação ao impeachment de Lula e ao PL da anistia. O senhor não se posicionou. Qual é a sua posição? E Hugo Mota continuou calado. E depois de eleito, o que ele disse? Não está no acordo. Não vamos discutir. A Gazeta do Povo, que é um veículo honesto, deu essa manchete. O Hugo Mota, já eleito presidente, diz que não está no acordo votar o PL da anistia, que isso não é pauta. Então vamos ver agora, eu torço muito para que o presidente Bolsonaro consiga apertar o cabresto ali, colocar o Hugo Mota contra a parede e dizer vai votar ou não vai votar. Espero que ele se renda, porque ele disse que não está no acordo, que não estava no acordo. E nós lutamos pelo Brasil, pelos inocentes presos, pelos injustiçados, pelos perseguidos, pelos exilados, pelos censurados. Intergaláctico, para mim, é quem está fechando os olhos para essas pautas e aceitando ser colocado num cabresto que o Hugo Mota já disse não é o meu. Numa segunda-feira que a sensação é essa, né, Cris? Casa bagunçada, né? Não, bagunçado é pouco, né? É gente se desrespeitando. Olha o que a Lilian está escrevendo aí, ela está dando palco para os intergalácticos que aceitaram Hugo Mota e Davi Alcolumbre acreditando que são santos. O Hugo Mota, eu nem sei, a gente não conhecia ele, né? O que a gente ficou sabendo é que ele votou pela cassação do mandato de Daniel Silveira, então, e não está fazendo esforço nenhum, nem para que Daniel Silveira, nem para que outros inocentes presos saiam da cadeia, né? Isso a gente sabe. Aí você vai chamar de intergaláctico quem está lutando para trazer esses questionamentos à tona. É importante a gente manter o pé no chão e o olhar no Brasil. Esses caras não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados com o próprio projeto político. Então, eu acho que é muita inocência sair celebrando Alcolumbre e Hugo Mota. É uma segunda-feira de luto. Foi um sábado triste para o Brasil. E não tem esperança que nos traga para longe desse sentimento enquanto não tiver a realidade aí colocada para nós. Eu sinto muito, não acredito que Alcolumbre deixe de ser Alcolumbre da noite para o dia só porque está num acordão com o PL. Cris, e acho que até para terminar, o presidente Bolsonaro, no sábado, ali no café da manhã, com a turma do PL, disse: me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu moverei o Brasil, né, parafraseando Aristóteles, né, quando perde o ponto e alavanca para mover o mundo. Quando a gente ouve isso, fica claro para a gente o seguinte: nós, em 2022, logo após a eleição, o Congresso é mais conservador que já tivemos, enfim. A gente tem muito para avançar, Cris. A gente tem muito para defender candidaturas da direita sem ser enganado, usando desse 1 ano e pouco que falta para a eleição de 26, para que a gente construa nomes, construa candidaturas, para que de fato a gente tenha, né, e não mais se submeter ao Alcolumbre ou Hugo Mota. A gente teve isso aí porque a gente não tem uma direita que tenha voto suficiente para ser presidente de casa. Concorda, Cris? Exatamente, daí vem essa, mas veja bem, mesmo sem os votos do PL, Alcolumbre já estava eleito. Só que agora ele está eleito com uma soberba de que ele tem o Senado inteiro ao seu lado. Da mesma coisa com o Hugo Mota na Câmara. Se o PL tivesse feito o que fez com o Rogério Marinho 2 anos atrás, para dar um recado claro para Rodrigo Pacheco de que haveria oposição, a gente talvez pudesse ter esperança agora. Ah, mas veja, Rodrigo Pacheco teve o recado claro e foi o tirano que foi. Sim, mas nós vamos ter mais 2 anos de continuidade de Rodrigo Pacheco através de Davi Alcolumbre. Por enquanto é o quadro que temos. Pode ser que mude lá para frente, vamos aplaudir se mudar. Nesse momento não há o que comemorar. Na minha visão, não há absolutamente nada para comemorar. Vamos lá, Cris. Acho que era importante a tua fala aqui nesse sentido, até porque a gente pensa muito igual. Não me vejo um intergaláctico, longe disso. Pelo contrário, todos sabem, né? Todos sabem da minha defesa aqui, todos sabem da minha defesa aqui com relação às pautas do presidente Bolsonaro, às pautas da direita, mas era importante a gente tratar desse assunto e dessa forma, numa segunda-feira que a gente está aqui tentando juntar os cacos. Cris, obrigado. Eu lamento muito que exista essa palavra intergaláctico no vocabulário da direita, viu? E infelizmente foi, até onde eu lembre, Eduardo Bolsonaro quem lançou essa história. É um absurdo
estarem dividindo a direita, xingando quem trabalha pelo Brasil. Eu vou continuar trabalhando pelo Brasil e sou muito terráquea, viu? Sou muito da terra. Pés no chão, olhos abertos e sem condescendência com quem trai o Brasil. Ô, Cris, só para terminar, o Serrão hoje no seu comentário lembrou do aniversário da Gazeta do Povo. Hoje a Gazeta completando 106 anos, né, Cris? 106 anos de luta pelo Brasil. Se tem uma reportagem agora mostrando no dia, horas depois da eleição de Hugo Mota, que o Hugo Mota deu uma declaração dizendo que o PL da anistia não é prioridade. Alcolumbre também já tinha se posicionado assim. Então, nós continuamos lutando pelo PL da anistia, pelo impeachment de Lula e de todos os ministros do STF que desrespeitam a Constituição, porque eles são pagos, e muito bem pagos, para respeitar a Constituição, não estão respeitando. Parabéns para a Gazeta do Povo, 106 anos, mais de um século, lutando bravamente pelo Brasil, pelas pautas do Brasil. Cris, boa semana para você. Obrigada, um beijo, bom trabalho aí. Obrigado, Cristina Grêmio conosco.